Planilha eu vou deixar ela disponível para download na descrição desse vídeo. Inicialmente eu vou explicar como essa planilha está estruturada e em seguida eu vou utilizar um exemplo para vocês visualizarem melhor o lançamento dos dados. Então, como você pode observar, aqui nas colunas nós temos os meses, então aqui por exemplo mês 1, mês 2, mês 3 e assim sucessivamente até atingir o mês 12 e no final eu tenho uma soma dos valores. Então eu tenho uma coluna aqui chamada de total. Voltando aqui à parte inicial, eu vou dar um pouco de zoom aqui para vocês visualizarem um pouco melhor. Nós temos a divisão de lançamentos em função de 4 itens. Quais itens são esses? O primeiro aqui é receitas, em seguida gastos fixos, depois gastos variáveis e gastos adicionais. Aqui embaixo nós temos algumas somas que eu já vou comentar logo adiante. Uma das etapas que você deve estar realizando para o lançamento dos dados nessa planilha é você inserir os valores referentes às suas receitas. Então aqui eu deixei essa planilha em aberto, então você consegue alterar. Eu só utilizei alguns exemplos aqui, a qual você pode estar alterando conforme as suas necessidades. Por exemplo, o salário. Então vamos imaginar aqui que você recebe R$ 2.000 por mês. E aí você tem algum trabalho complementar, a qual você consegue receber cerca de R$ 500 lá no mês 1. Em janeiro você conseguiu receber R$ 500. Aqui você pode adicionar mais informações. Então, por exemplo, eu deixei aqui vendas. Então, imagine que você vendeu algum item. Imagine que você tem lá um liquidificador antigo, comprou um novo e resolveu vender. Então, você conseguiu desembolsar aí R$ 50. Você pode estar alimentando essa planilha. Por quê? Foi um dinheiro que entrou na sua conta. Qualquer dinheiro que entrar na sua conta, você pode estar alimentando essa planilha. Então imagine que você recebeu um presente. Eu deixei aqui 2 itens como extra, então você pode estar alterando. Então aqui nesse extra 1 eu vou colocar presentes. Então imagine que você recebeu lá da sua avó, por exemplo, algum tipo de presente no seu aniversário, por exemplo, e você recebeu R$ 100. Então veja, ó, eu alimentei todas as informações de receitas no mês 1. Então se você tiver mais receitas, você vem alimentando aqui, ok? Então veja que essa planilha eu desenvolvi ela de uma forma para ser o mais simples possível de você entender o lançamento desses dados. Então fica algo muito intuitivo. Você lança aqui as suas receitas e agora você vai partindo para os seus gastos. Então na segunda divisão da planilha nós temos aqui os gastos. Aqui eu já deixei alguns como exemplos. E lembrando que você pode alterar conforme as suas necessidades. Inclusive você pode alterar mais. Qual é a minha sugestão caso você queira adicionar mais itens? Clica aqui na última linha, aqui na região onde aparecem os números das linhas. Então vou clicar aqui em 16. Veja que selecionou toda essa linha e vou clicar aqui em inserir. Que aí eu consigo ir inserindo e já vai ajustando automaticamente essas células referente das colunas. Inclusive as equações que eu utilizo nessa planilha, ela já se ajusta automaticamente se você inserir os dados conforme eu fiz agora. Então se você quer inserir mais informações, você quer ter mais linhas para você estar inserindo mais lançamentos, faça dessa forma que eu comentei. Eu vou dar um Ctrl Z aqui apenas para voltar como estava antes. E aqui eu vou simular alguns lançamentos. Vamos supor aqui que você paga R$ 800 de aluguel, você não tem financiamento de casa, como você mora de aluguel, vou colocar 0 aqui. Você tem uma diarista que você paga, vamos dizer aqui, R$ 150 por mês, internet mais 50, plano de saúde 200 e por aí vai. Vamos supor que esse aqui você não tenha, somente são esses gastos que você tem no seu mês. Veja que nessa planilha nós temos essa primeira parte referente aos gastos fixos, que são os gastos mais difíceis que nós temos para conseguir estar reduzindo algum tipo desse valor.
Então esse é o preenchimento dos gastos fixos. Descendo um pouco mais, nós temos os gastos variáveis, que são aqueles então que dependem da nossa intensidade de consumo. Quanto maior o consumo, maior é esse gasto. Como exemplo aqui, nós temos a luz. Então vamos supor que você pague lá R$ 80 de luz, água você paga R$ 100, celular 50 e por aí vai. Vou colocar zero aqui no carro, no supermercado você gasta 500. Tá? Somente estou inserindo esses dados aqui de forma aleatória, que é uma forma da gente estar verificando como funciona a planilha. E por fim, nós temos os gastos adicionais, que são aqueles gastos que poderiam ser totalmente dispensáveis ou que vão ocorrer muito eventualmente. Então aqui eu deixei como exemplos viagens, festas, roupas, presentes. Você pode ter vários outros gastos que você poderia estar adicionando aqui. Vamos supor que nesse mês você não viajou, mas você frequentou aí uma festa, gastou R$ 100, comprou uma roupa por R$ 100 e não deu presente para ninguém, enfim, terminou por aí os seus gastos. Veja bem, conforme os fundamentos que nós temos sobre o controle do nosso planejamento financeiro, você deve atacar esses gastos que são mais fáceis de ser eliminados. Conforme essa planilha, eu deixei esses gastos de baixo para cima. Então veja bem, é muito mais fácil você eliminar esses gastos que eu classifiquei como adicionais, que seria viagens, festas, roupas, presentes, e em seguida partir para os gastos variáveis, como por exemplo você ter uma economia de luz na sua casa, reduzir o plano de celular, trocar alguns itens no supermercado para reduzir o valor da sua compra, e somente se você não conseguir reduzir os gastos necessários conforme essas duas seções, você parte para o gasto fixo, porque ele é muito mais difícil de você estar reduzindo. Claro, alguns gastos fixos não temos muitas dificuldades para reduzir, como por exemplo uma diarista. O serviço que uma diarista faz para você, dependendo da situação, caso você tenha tempo disponível, você conseguiria estar dispensando esse tipo de serviço. Então você eliminaria esse gasto aqui. Então essa é a ideia do controle financeiro. A gente alimentar as informações na planilha e caso você queira ajustar algum gasto, reduzir algum gasto para poder sobrar mais dinheiro para você durante o mês, você deve atacar esses gastos que são mais fáceis de ser retirados, como eu mostrei nessa planilha. Ao descer essa planilha, no final dela, nós temos aqui a soma de cada um dos itens. Então, por exemplo, tudo que você alimentou nas suas receitas deu um total de R$ 2.650. Os gastos fixos foram de R$ 1.200. Os gastos variáveis de R$ 730 e os gastos adicionais de R$ 200. Se você realizar a conta de pegar todas as receitas, que foram R$ 2.650, e subtrair a soma de todos os gastos, você tem o que sobrou no mês para você, que eu defini aqui como balanço. Então o balanço desse mês foi de R$ 520, ou seja, sobrou R$ 520 para você. Essa planilha ela está bem montada, veja bem, se eu inserir um valor aqui acima, vamos supor que eu gastei aqui R$ 1.000 num gasto extra. Veja lá que agora você, em vez de estar no positivo, você fechou um mês no negativo de R$ 480. E veja que a célula ficou vermelha para dar um destaque aí na hora de você visualizar os dados. E se eu apagar aqui, ela já atualiza automaticamente. Avançando aqui para a direita, no final da planilha, nós temos o somatório de todos esses valores. Então, conforme você for alimentando durante o mês, mês após mês, melhor dizer, você tem lá o final, que seria o anual, o quanto que você gastou durante o ano. Aqui eu tenho a soma de todos os valores. Então vamos supor que aqui no mês 10 você recebeu mais R$ 1.000, aqui você recebeu 2, aqui você recebeu 500. Veja que já está somando tudo aqui. Então se você quiser ver os valores no final do ano, basta você vir aqui no final que vai ter o somatório de tudo. E da mesma forma aqui na parte inferior nós temos todo o somatório. Olhar a soma dos seus gastos no final do ano é uma ação muito interessante. Por quê? Às vezes você tem um gasto muito pequeno, então talvez você está gastando R$ 50 todos os meses com algo e você acaba olhando esse valor separadamente. E quando você traz ele para 12 meses, você verifica que pode ser um valor que está pesando no seu orçamento. Então eu acho muito interessante você também dar uma analisada no seu gasto anual, para verificar quais foram os gastos que mais impactaram no seu orçamento. Por quê? Quanto mais você conseguir poupar,
maior vai ser a quantidade que você vai ter para investir e garantir um futuro melhor para você. Lembrando que essa planilha ela está disponível para download, basta acessar a descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um abraço e até logo!